Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Eternos. Finalmente chegou Eternos pra gente assistir e a gente vai falar dele agora. Mas espera um pouquinho, já que a gente fala, porque antes, sabe o que você vai fazer? Você vai clicar no gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e é isso aí. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, estão aparecendo aqui, e vamos pro filme. Cara, primeiro contextualizando. A coisa ficou bem confusa, diria eu, depois do Vingadores Ultimato. Por quê? Porque Vingadores Ultimato não foi o último filme da fase 3 da Marvel. O último filme foi o Homem-Aranha Longe de Casa. Que foi aquela coisa ali meio de despedida. Né? Despediu Tony Stark, aquela parada toda. Aí veio pandemia. Aí a coisa ficou toda embolada. Aí vem Viúva Negra. Com aquela confusão de estrear no cinema e na Disney Plus também, não sei o quê. Só que aí Viúva Negra é da onde? Tipo, esse filme saiu num momento muito inoportuno. Porque fica aquele gosto amargo, porque a personagem morreu em Ultimato. Se você não sabia disso, nem sei por que você está vendo esse vídeo, né? E o filme se passa depois do Guerra Civil. E você assiste agora, não, mas pera, a personagem morreu. Sabe, ficou estranho. Tudo muito esquisito. Eis que então vem Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Bom, Shang-Chi parece ter mais jeito de ser o primeiro filme da fase 4. Uhum. E parecia estar num momento melhor, porque os cinemas estavam voltando a funcionar. Mas, assim, sinceramente, na boa mesmo, de verdade, eu acho que se falou pouco sobre o filme, você não acha? Eu acho, não vi quase ninguém comentando muito sobre o filme. Ele, assim, foi um filme muito bom, mas passou batido. O filme rendeu uma boa bilheteria, mas faltou impacto, talvez. Inclusive, vamos deixar o nosso vídeo de Shang-Chi aqui. Clica lá, assiste. E a gente colocou no título do vídeo o primeiro novo Vingador, alguma coisa assim, Uhum. né? Mas, cara, é um filme muito bom, viu? Mas faltou alguma coisa ali pra atingir as pessoas, não a qualidade do filme. Né? Porque o universo Marvel tem um impacto, né, no mundo, parece. Pelo menos no mundo que consome cinema. E então, sobrou pra Eternos, com um elenco estelar, essa função de meio que iniciar esse novo caminho do universo Marvel. O filme tem, ó, só pra ficar alguns, tem o Richard Madden, tem a Angelina Jolie, tem a Salma Hayek, tem o Kit Harington, isso pra ficar em alguns só. E fora isso, ele parece estar num momento melhor do que o Shang-Chi, porque agora os cinemas realmente estão funcionando. Ainda tem algumas limitações, mas a galera tomou coragem de voltar pro cinema. E além disso, tem a Chloe Zhao, que agora é uma ganhadora do Oscar, né? Quando ela foi chamada para fazer o filme, ela não era ainda. Ela era uma diretora conhecida por estar no circuito independente, mas agora parece que tem uma credibilidade maior para dar ao filme. Porque Eternos é um filme diferente Uhum. do que nós estamos acostumados. Resta saber se essa coisa diferente que ele tem com a Chloe Zhao na direção e não sei o que, realmente vai agradar ao público. Só que, meus queridos, tem um porém. Tem gente que é trouxa. E a galera tava hateando o filme antes do filme sair. Por quê? Porque tem um elenco mais diverso, né? Você tem gente tudo quanto é tipo lá. E o povo que é conservador reclama pelo simples fato de ser idiota, porque acha que só pode ter homem branco no filme. Porque herói é assim. Foi o mesmo processo que Capitã Marvel sofreu lá em 2018, quando saiu, que a galera detestando o filme antes de assistir o filme por alguma coisa que tá além da história. Então, o que eu digo pra você é: não seja idiota. Vai assistir o filme. Se depois você não gostar, tudo bem. Mas não gostar antes de ver, pô, coisa estúpida, né?
Sinceramente. E é engraçado, porque eu vi pouca gente, assim, falando que já foi assistir o filme, mas todo mundo que foi assistir o filme falou que gostou pra caramba. Mas, tipo, o... as semanas que antecederam o lançamento, de fato, do filme, você via muita gente desanimando de assistir o filme por causa do hate que ele já tava sofrendo antes. Que não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque são avaliações negativas, porém mentirosas. É isso. Agora, existe uma dificuldade real para esse filme, que é o seguinte: esses personagens foram criados pelo Jack Kirby em 76. E pouquíssima gente fora desse mundo dos quadrinhos conhece. Você pode pensar assim: ah, mas lá em 2008, quando o universo Marvel começou, o público geral também não conhecia o Homem de Ferro. Exatamente. Naquele momento, não fazia tanta diferença não conhecer o Homem de Ferro, porque era um universo que estava começando. Hoje, o MCU é muito maior, já tem um filme que fez 3 bilhões de dólares na bilheteria. Ele precisa se manter. E como fazer isso com personagens que efetivamente são desconhecidos? Não é uma tarefa fácil. E o que a gente pode falar a partir daí, então? Eternos é um filme bom. Não é um filme genial, só que também não é um filme ruim. Então é interessante a gente analisar alguns pontos cruciais ali do filme. Bom, primeiro, a direção. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar, porque, né, Chloe Zhao. Os trailers já traziam, né, da ganhadora do Oscar, Chloe Zhao, então trouxe toda uma importância pra direção do filme. Cara, eu fiquei arrepiado a primeira vez que eu vi. Nossa, cara. No cinema, escrito Tudo em dourado, né? Ficou muito bonito. Cara. Tá que pariu, velho. Chutei do negócio. Deve ter feito um barulhão do demônio. Chloe Zhao consegue imprimir a sua marca no filme. O que ela gosta de fazer é filmar planos abertos. E ela conseguiu convencer os caras da Marvel, que eu acredito que não deve ter sido fácil, a filmar mesmo em locações. Então o que vocês estão vendo lá não é CGI, não é tela verde. Claro que tem coisa que é, né, gente? Porque, tipo, vai filmar o sol. Não tem como. Mas eles realmente viajaram e filmaram em um monte de lugar do mundo. E eu acho interessante porque a Chloe Zhao, ela gosta disso. O próprio Nomadland é um road movie, né? Tá ali passando por vários lugares. E aqui isso funciona de maneira a criar a relação dos personagens, dos Eternos, com a Terra. Porque a grande relação de amor do filme, no fim das contas, acaba sendo essa. Ela gosta de colocar a câmera dela, de usar a câmera dela de forma contemplativa. Você assistiu qualquer filme dela, você sabe disso. Aí tem uma coisa que, não sei se você reparou, que deve ter reparado, porque é meio difícil não reparar, que ela gosta muito de filmar os personagens saindo de algum lugar de costas. Tipo, a câmera tá aqui e tá filmando, aí você vê aquele plano que vai se abrindo, porque é a visão do personagem sobre aquilo que ele tá vendo. Sim. Tem algumas cenas assim no filme. E assim, tem gente que reclamou, mas eu não achei cansativo, porque o filme tem 2h30, dá pra ter uma cena assim, não tem tanto problema não. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a minha impressão e a minha opinião aqui é de que esse é o filme mais bonito esteticamente da Marvel. Eu acho meio difícil não concordar. Eu não sei qual filme poderia ser mais bonito. Talvez Doutor Estranho por causa dos efeitos ali, né, que enchem os olhos. Mas por outro lado, lá é tudo efeito. Aqui é cenário mesmo. Quer dizer, tem, por exemplo, vamos reconstruir a Babilônia. É óbvio que eles não reconstruíram isso, né? Mas filma no deserto, filma na praia, sabe? Você vê aquela força da natureza que a Chloe Zhao tanto gosta. Mas aí, vamos para a história mesmo, o plot do filme. Os Eternos foram criados pelos Celestiais para defender o universo dos Deviantes. Então, basicamente, a gente acompanha esse grupo que está na Terra, porque existem outros Eternos espalhados aí pelo universo, e eles estão, durante toda a história da humanidade, combatendo essas criaturas que estão aqui para matar gente, que são os Deviantes. Quando eles acreditam que mataram todos, eles estão aqui esperando para ver o que acontece até os Deviantes voltarem. Essa é a história.
Agora, o enredo. Eu senti um problema ali. Na verdade, a minha questão é com a criação de um falso problema. Isso é um recurso narrativo mesmo, tá, gente? A desgraça é que o falso problema aqui é grande demais. Que são justamente os deviantes. Gente, ó, quem acompanha o canal sabe que as nossas análises são um pouco mais profundas, talvez. Então a gente tem que dar uns spoilers, porque não tem como fazer esse trabalho de ligação dos elementos do filme sem falar algumas coisas que acontecem, tá bom? Os deviantes, no momento em que eles aparecem aqui agora, na atualidade, eles evoluíram e eles estão mais poderosos. Inclusive com um deles desenvolvendo inteligência. E quando chega no ápice da inteligência, que parece que ele vai se tornar um problema gigantesco, esse problema é resolvido muito rapidamente, a coisa não acontece e a história dá uma reviravolta que poderia ser muito bacana, mas não convence. Acho válido também a gente falar que o ritmo com que a história vai se desenvolvendo, ele traz uma sensação de lentidão, cara, que em certos momentos dá uma sensação de que parece estar sendo arrastado. Tudo bem, a gente precisa entender quem são aqueles personagens, precisa entender a história, pra entender as motivações deles ali. Mas assim, ficou muito grande, cara, o filme. Eu acho que podia ter sido um pouco menor. E ele tem muitos flashbacks que às vezes parece que ele não tá indo pra lugar nenhum. Eu acho que esse arrastamento é muito característica da diretora. Uhum. E talvez para quem esteja mais acostumado com o cinema da Chloe Zhao não se incomode tanto, porém o grande público vai se incomodar. Vai se incomodar. Um filme de 2 horas e meia com, bom, considerando a duração, poucas cenas de ação. Exatamente, cara. Foi o que eu fiquei pensando, porque é um filme de super-herói que tem uma narrativa muito bem construída, mas não tem tantas cenas de ação. Então E o isso público quer, né? quer pra caramba. Pô, você assistir um filme de herói que não tem muita cena de ação, fica meio... Murcho. Acho que é isso. Agora, vamos falar do grande elefante na sala, que é a diversidade. Tem. Tem. E que bom que tem. Porque, assim, o filme tem tudo que um conservador odeia. Então, se você é conservador, problema seu, sabe? Vai se trancar no seu quarto e fica lá vendo filme de homem branco dando porrada um no outro, velho. Larga a mão de ser trouxa. Tem protagonista feminino? Sim. Tem um casal homossexual. Tem 2 negros. Tem uma latina. Tem tudo que você possa imaginar. Tem uma mulher surda também. Tem um japonês. Tem uma chinesa. Tem um indiano. Então você vai reclamar disso? Ah, mano, vai reclamar com a sua mão, sabe? Que droga, velho. E outra, é tudo orgânico, nada incomoda. Então você vê o casal gay lá, tá construído, bem construído a narrativa. Do mesmo jeito que o casal hétero também tá. E ó, 2 pontos aqui pra você. Os caras basicamente são ETs. Mas quem é que falou que o ET tem que ser homem branco, homem caucasiano? O cara é ET, não é alemão. Ah, cara. É um ótimo ponto, cara. E eles estão, na maior parte do tempo ali, você vai entender isso, eles estão tentando se adequar à vida na Terra. Então, nada mais justo do que se adequar a essa diversidade toda que a Terra tem. Ou você acha que a Terra tem um tipo de gente só? Então, nesse sentido, vou falar, Eternos é um filme extremamente necessário. É necessário que tenha isso. Principalmente pra galera ver se deixa de ser idiota. Se bem que quem é idiota nesse nível não vai deixar de ser, né? Infelizmente, né? É. Incomoda os conservadores? Incomoda. E se incomoda o conservador, já é um acerto. Já gosto. Agora vamos falar dos personagens. Já que a gente falou disso aqui, vamos emendar. Primeira coisa, quem que é protagonista? É a Cersei. Então, se você não gosta de ter uma mulher protagonista num grupo de super-heróis, problema seu. Não vai assistir o filme, então. O que falta na Cersei, pra mim, talvez seja um pouco mais de vigor na atuação dela. Porque o protagonista tem que ser mais envolvente, você tem que sentir mais empatia, você tem que gostar dele, você tem que se importar com ele. E tem uma coisa muito blasé na Cersei, parece.
que afasta um pouco o público, sabe? E a relação dela com o Ikaris não tem muita química, né? Então, olha, a Gemma Chan, que é a Cersei, é uma boa atriz. O Richard Madden, que é o Ikaris, é um bom ator. Não é assim, nossa, que fenomenal, que homem talentoso. Mas ele é um bom ator, sim. Ele dá a imponência que o Ikaris precisa. Mas ali, falta alguma coisa na relação deles, que é uma relação central no filme. E, velho, os caras ficaram 5.000 anos juntos, ficaram 5.000 anos namorando. Pô, se não tem química nessa relação, não tem uma relação que tenha química, né? Não existe, não tem como. Em certas horas parece até um negócio meio que tá desconfortável ali. Eu fico olhando e falo, É? que coisa estranha que tá os dois. Bom, a Fina, da Angelina Jolie, é a personagem que mais convence nas cenas de luta. As cenas de luta dela são muito boas, cara. E existe um conflito gerado ali pela loucura da personagem que é bem interessante. Você fica ali, quero saber o que vai acontecer. Mas não gera grandes consequências, porque em determinado momento aquilo também é resolvido. E fica um pouco chato por causa do que você falou, né, mano? É um filme longo que ele dá uma arrastada e o problema se resolve meio rápido. Uhum. Eu acho que podia ter tido tantas reviravoltas ali naquele problema dela, que podia ter dado tanto problema a mais, que justificaria essas 2 horas e meia. E quando ela precisa resolver uma parada lá, que a gente vai dar spoiler, mas nem tanto, né? Ela resolve rapidão. O que é bacana é a relação dela com o Gilgamesh, que é o Madongseok. Essa relação é muito mais bem construída do que a da Cersei com o Ikaris. E Você sente, né? Você sente, você gosta. sente pra caramba. E é uma relação que me lembrou um pouco a relação do Shang-Chi com a personagem da Awkwafina. Que é um lance que é um amor entre os dois ali, mas não é um amor que é um relacionamento igual ao do Ikaris com a Cersei. É um carinho um pelo outro. É aquele companheirismo, sabe? Uhum. Embora nesse deles aí eu tenha sentido um amor um pouco mais intenso. Que vai um pouco além da amizade, parece. Mas ela tava doida, né? Uhum. Então não tinha como aqui. E ela passou quase, sei lá, metade do tempo dela na Terra doida. Então, né? Agora, o Kingo, que é o. Cara, é muito personagem, gente. Por isso que a gente tem roteirinho, né? O Kumail Nanjiani, o homem carismático. Cara, muito bom. Ó. Eu adorei o personagem dele, cara. Eu tava esperando que esse filme fosse mais sério do que o normal da Marvel. E realmente é. Eu gosto muito de coisa séria, né? Talvez se não tivesse piada nenhuma eu não reclamasse, mas ele funciona muito como o piadista do rolê, mas o personagem é piadista. Faz sentido. E as interações dele com o mordomo dele, Perfeito, cara. cara, é difícil eu não rir. Você tem que ser uma pessoa muito mal-humorada. E o fato de o filme ser mais sério faz muito sentido, porque os personagens, todos aqui os Eternos, sejam esses ou os outros que tem no gibi, eles compõem a narrativa épica bíblica da Marvel. Dentro do universo Marvel, não cinematográfico, mas o universo Marvel como um todo, esses personagens são como se fossem deuses reais que inspiraram, inclusive, as mitologias, principalmente a grega. Uhum. Por isso que eles têm nomes parecidos, né? Icari, Cersei, a própria Athena, que seria Atena, né? Uma coisa assim. Agora, se tem uma personagem que não me convenceu, foi a da Salma Hayek, que é uma baita atriz, talvez a mais conceituada deles ali, mas ela parece estar desconfortável como a Ajak, né, cara? Parece que não tá legal ali, parece que ela não tá gostando. E pelo menos nos trailers do filme, a gente ficava um pouco mais interessado em como ia ser a química dela ali com os personagens, e no filme acho que isso não se pagou tanto. Não, ela parece não ter alcançado o que a personagem precisava, então não vou falar mais dela não. Vamos falar do Brian Tyree Henry, que é o Fastos. Pra mim, opinião pessoal mesmo, o melhor personagem do filme. Eu concordo. Cara, Eu concordo muito. e o que me ganha é que ele dá uma dignidade incrível pros problemas do personagem.
porque ele é o inventor dos Eternos. Porque cada um tem um poder e todos os poderes são diferentes. E é muito o dilema do cientista que faz uma descoberta e aquela descoberta é usada para o mal. Você consegue sentir isso. E ele é um homem que, quer dizer, ele é um eterno que está convivendo entre os homens, então ele se comporta como seres humanos. E ele é um homem negro, gordo, que tem um relacionamento. Ele é casado mesmo, né, com outro homem e adotou uma criança. Cara, é uma questão extremamente atual. E tem uma coisa muito legal. Quando a Chloe Zhao o chamou pra fazer o Fastos, cara, ele é gordo. Uhum. E ele tá em Atlanta, ele tá em um monte de filme, ele é super talentoso. Sabe o que ele perguntou pra ela? Quanto que ele precisava emagrecer pra fazer o herói? Porque é a primeira coisa que você pensa. Ela fala, nada? Eu quero você do jeito que você é. Perfeito. Cara, Perfeito. eu acho que um dos pontos, assim, que me fizeram gostar ainda mais do personagem são as motivações dele. Porque, assim, tanto a motivação que ele tem pra se afastar dos humanos, quanto a motivação que ele tem pra voltar a se reunir com os Eternos, é muito crível e é muito passional. Então, a motivação de um personagem serve pra gente comprar mais o personagem, pra gente sentir que é a empatia mesmo pelo personagem. E a dele é completamente comprável. Ele é o mais humano dos Ele é o Eternos, mais né? humano dos Eternos. Apesar de que a Duende tem uma motivação também que nos desperta simpatia, a Lia McHugh, que faz o personagem, porque ela não cresce, né? Ela é eternamente criança. Eternamente. E ela sofre com isso, porque ela tem 7.000 anos de idade. E ela fala, pô, por que me fizeram assim? Eu nunca vou crescer, né? Por que os Celestiais me fizeram desse jeito? Só que eu acho que podia gerar uma conexão maior. Faltou um degrauzinho ali. Tá? E tem a personagem da Laurie Ridloff, que ela é uma atriz surda, né? Ela é a primeira atriz surda da Marvel. Ela já fez The Walking Dead, já fez um monte de coisa também. E é outra que tem um carisma também, que vou te falar, né? Nossa, cara, ela é Cara, muito eu boa. amei aquela personagem, que é a Makari. Ela é muito cativante, dá porrada como ninguém. Apesar das cenas da Angelina Jolie funcionarem melhor, eu gostei muito das cenas dela. Nossa, tem uma cena que ela mete o cacete em um personagem que eu tava vibrando, cara. Eu adorei. Qual o problema? Ela é uma das que tem menos tempo de tela, Uhum. né? Mas assim, eu acho que a gente tem que dar parabéns aqui pra construção dessa personagem. Porque, assim, diferente do que fizeram com o Mercúrio lá em Era de Ultron, ela é uma velocista também. E, assim, não tem que desacelerar a tela pra ela parecer rápida. Tudo que acontece na movimentação dela é natural. É ao mesmo Aham. tempo. Não tem que ficar aquele negócio de colocar em câmera lenta pra dar a sensação de que a outra pessoa tá muito rápida. Isso eu achei perfeito, cara, porque eu tava esperando muito que isso fosse feito de uma forma mais orgânica. E ela se movimenta de um jeito natural, não é que nem os movimentos do Flash no Liga da Justiça do Joss Whedon. Porque o Zack Snyder deu uma consertada nisso. Porque é uns movimentos esquisitos que não parece que um ser humano se movimenta daquele jeito, mesmo que ele seja super veloz. O dela ficou muito bom, cara. Eu adorei. Né? E por fim tem o Druig, que é o Barry Keoghan. Acho que é assim que fala, né? Uhum. Ou Kogan, não sei. Em termos de desenvolvimento, ele é o que melhor se desenvolve. Sabe? Porque ele começa num ponto e termina na consequência natural daquilo. Considerando que o poder dele é controlar mentes. Então ele fica, cara, eu sou um deus que tem o poder de controlar as pessoas para que as pessoas não façam maldade. E eu não posso, porque a ordem lá dos celestiais é que os eternos não possam se envolver em problemas humanos que não envolvam os deviantes. Basicamente é isso. E, cara, aquele menino, ele tem a cara de psicopata do Tem. capeta que, nossa senhora,
ele fez o Sacrifício do Servo Sagrado. Eu não lembro se esse foi o primeiro filme que eu vi com ele, mas você tem medo dele. Ele tem a cara de doido. E parece, eu não sei se eu que não ouço direito, que eu tenho problema, mas ele parece ter um probleminha, ele tem alguma limitação vocal ali na fala. A voz dele é estranha. E, ai rapaz, é que me dá um nervoso. Então, esse personagem, ele tem uma coisa que é muito interessante, que assim, ele é um deus pros humanos, ele consegue controlar as pessoas e ele não se exalta com os humanos, ele se exalta com os outros Eternos porque ele quer dar um jeito naquilo. Mas você vê que as outras falas dele, ele tá sempre muito calmo. Sim. É uma frieza, cara, que ajuda muito no personagem. Encaixou muito bem esse ator. Na verdade, todo mundo encaixou bem ali. O que faltou foi, como eu falei, construir a relação entre os dois fundamentais, porque o Ikaris, sendo o Ikaris, ele é muito bom. Uhum. Né? E principalmente quando a Cersei tem interação com os humanos, principalmente o personagem do Kit Harington, também é muito bom. Né? O que faltou, como eu falei no começo, foi aquela intensidade ali, tanto na relação entre os dois, Ikaris e Cersei, quanto na resolução do problema. E falando em resolução do problema, vamos falar das viradas que o filme tem. Tem boas viradas. Porém, fica um pouco enfraquecido porque a gente não tem um vilão definido. Por outro lado, fica a descoberta ali de que eles mesmos são os vilões. E ninguém quer se descobrir o vilão da sua própria história. Porque não é que eles são inimigos de si mesmos, mas a questão que fica é: o que nós fizemos até agora não foi bom do jeito que a gente acreditava. Uhum. Eles não são os salvadores da pátria, como todo mundo tava acreditando, né? Todo mundo, no caso, eles mesmos. Né? O crescimento da Cersei como protagonista para se tornar a líder dos Eternos é baseado em uma ação. Só que é uma ação de escala gigantesca. Porque, afinal de contas, estamos falando do quê? Estamos falando de deuses, né? Uhum. E aí vem a questão. Eles ainda podem ser heróis, mesmo depois de eles terem descoberto o que eles descobriram. Nem que seja por um dia. Então, essa única ação é esse dia. Assim como na música Heroes, do David Bowie, em que eles vão falar, né? We could be heroes just for one day. Essa música está nesse disco que se chama Heroes também, disco 77. Maravilhoso, da fase alemã do David Bowie. E dá pra gente quase sentir essa música ecoando, principalmente no momento aí do afastamento do Ikaris. Uhum. Porque ele se afasta não apenas fisicamente dos Eternos, ele se afasta da condição de herói. Mas é aquela coisa de sempre acreditar que se está fazendo o bem, né? E tem uma coisa, cara, nessa... que envolve essa questão e também a questão da representatividade, que é a seguinte: o Ikaris, ele é apontado várias vezes pelos próprios amigos dele como o líder, como o cara que tem que ser o líder, chamam ele de chefe. Sim. Né? E é ele. É o homem branco, imponente, quase perfeito, mas é a Cersei que tem o que é necessário para liderar e não ele. Porque em determinado momento você descobre que ele, esse cara que é o símbolo, é o mais falho de todos, é o que tem mais defeitos. E esses defeitos estão ligados justamente a uma cegueira, não uma cegueira literal, uma cegueira metafórica do personagem, ao acreditar em uma verdade que se revela muito mais complexa do que essa devoção possa causar. Né? Então, assim, é mais uma feridinha na masculinidade conservadora que está pronta para criticar o filme. Isso. E essa fé cega, ainda falando do Ikaris, essa fé cega que ele tem no Celestial Arishem, que é para quem eles meio que trabalham ali, eles são comandados pelo Arishem. É porque eles foram criados, inclusive, Isso. Né? Que leva o Ikaris à ruína dele mesmo. Sim. Né? É como diz na música Ícaros, que tá nesse EP, esse disco aqui maravilhoso da Fresno, que é o Eu Sou a Maré Viva. Né? Como os Eternos são deuses,
Icaris é Ícaros, né? E na música diz: o que prende você é algo que você não pode enxergar, é algo que só tá na sua cabeça. Então essa fé dele no Arishem é o que causa o desastre dele, né? É. Existe uma história poderosa ali. Pena que faltou um pouco mais de força para esse filme ganhar o coração das pessoas, porque seria um filme mais importante se ele conseguisse ganhar essa popularidade que eu acredito que não vai ganhar, pelo que estão comentando por aí. Vamos ver quais vão ser as repercussões de Eternos. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.